Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana, nesse canal, iremos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrarmos no tema, não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, comente e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Toda semana iremos fazer um vídeo novo. E se você acionar o sininho de notificações, assim que subirmos o vídeo, você será notificado. Aqueles que desejarem adquirir o meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. Tem na Livraria Cultura, tem na Amazon e você pode adquirir também no meu próprio site, se você desejar. Também vou deixar na descrição os links dos outros vídeos que talvez você ainda não viu, como por exemplo o caso Davi, Eliseu e as ursas assassinas, a marca de Caim, Jonas e a baleia e as filhas de Ló. Se você desejar assistir esses vídeos, eu vou deixar na descrição os links para que você possa acessar. O relato bíblico que iremos analisar hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode analisar na sua própria Bíblia. Nós iremos falar sobre Judá e Tamar. Judá era um grande patriarca bíblico e Deus, segundo o relato bíblico, deu a ele grandes privilégios, como por exemplo fazer parte da linhagem que levaria a Jesus Cristo. Judá era bisneto do grande patriarca Abraão, através do filho de Abraão, Isaque, depois Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deu base às 12 tribos de Israel, e Judá era um dos filhos de Jacó, que deu origem à tribo de Judá, a famosa tribo de Judá, que dessa tribo veio o Messias Jesus Cristo, segundo o relato bíblico. Portanto, Judá era considerado um exemplo na Bíblia, um homem de fé, um homem de caráter. Mas, segundo esse relato de Gênesis capítulo 38, não é bem isso que é mostrado. Nesse relato, Judá, ele casa o seu primeiro filho, isso mesmo, E-R. Os nomes bíblicos às vezes têm essas coisas. Então, o filho mais velho de Judá, casa-se com Tamar. Só que, inexplicavelmente, a Bíblia não mostra porquê, não explica, mas fala que Deus achou ele mau e foi lá e matou ele. Com isso, Tamar ficou viúva. E naquela época havia uma lei que orientava o seguinte: quando um filho mais velho morria sem deixar herdeiro, o irmão mais novo ele tinha que fazer os herdeiros para o irmão mais velho. Então, seguindo a lei, Judá fala para Onã, que era o segundo filho dele, se deitar com a Tamar, né, para gerar a descendência para o irmão que havia falecido. Então Onã resolve ir lá e fazer isso, né? Fazer esse favor aí para o irmão, né? Promover a descendência para ele. Só que Onã parece que não gostou muito, né, dessa situação, porque essa descendência ia ficar por irmão, ele não ia ter glória nenhuma nisso. Então, ele, ao deitar com a Tamar, ele, ao invés de prover a descendência, segundo o relato bíblico, ele jogou o sêmen dele na terra. Isso mesmo. Pelo visto, vemos aí um caso de coito interrompido, né? Inclusive, esse relato ele é usado pelos religiosos para condenar a masturbação. Porque o termo onanismo, que vem desse personagem bíblico Onã, se refere e é muito ligado à masturbação. Apesar que, pelo visto, aí há um mal entendido, porque Onã ele não se masturbou diante de Tamar, né? Ele apenas jogou o sêmen na terra, quer dizer, ele não quis gerar descendência nela.
E Deus, observando aquilo tudo também, ficou aborrecido, ficou muito nervoso com essa atitude de Onã e resolveu exterminar Onã também por causa disso. Não gostou dessa atitude de Onã. Aí o terceiro filho de Judá, chamado Selá, ele ainda era muito jovem na época para promover uma descendência em Tamar. Então o que aconteceu? Judá chegou para Tamar e falou assim, vamos esperar Selá ficar um pouco mais velho, né, para que ele possa, né, conceber a descendência para você. E assim ficou o combinado, né? A Tamar voltou para a casa dos pais dela, né, ficou lá, né, esperando que Selá ficasse mais adulto para que pudesse prover essa descendência para o seu irmão falecido. Mas, segundo o relato bíblico, o tempo foi passando, e Judá foi enrolando Tamar, né? E nada de falar para o filho dele ir lá prover a descendência para ela. Ele ficou maior, se tornou um homem, e Judá parece que se esqueceu, né, do combinado. Agora veja só o desfecho dessa história. Tamar, né, visto que a mulher na época era simplesmente, né, uma serva procriadora, ela queria de toda maneira ter filhos para ter descendência, porque na época a mulher que não tivesse filhos era considerada uma pessoa inútil, né, uma pessoa seca, uma pessoa até mesmo amaldiçoada, né? Então ela precisava de qualquer forma gerar essa descendência. Então ela tomou uma atitude assim um pouco nebulosa, mas que funcionou. Veja só o que ela fez. Tamar se disfarçou, veja bem, se disfarçou de uma prostituta do templo. Ela foi lá para a estrada, onde ficavam as prostitutas do templo, e trocou sua roupa de normal, né? Pôs uma roupa, um véu ali e ficou ali na estrada. E o todo moralista e justo Judá, passando por ali, né, olhou aquela mulher ali. Não, a passagem bíblica não especifica por que, né, Judá não reconheceu a nora, né, porque conviveu com ela muitos anos. Eu creio que a pessoa pôr uma venda nos olhos não era motivo para a pessoa não conhecer a nora, mas pelo visto ele não viu que era a nora, né? E resolveu falar com ela. Falou: estou precisando dos seus serviços, será que você poderia me ajudar nesse sentido e tal, né? E Tamar falou assim: não, tudo bem, né? Nós podemos ver o seu lado aí e tal. Aí ele falou assim: só que eu estou sem nada aqui para te pagar, eu posso te dar um cabritinho, um animal? Aí ela falou assim: não, faz o seguinte, você deixa aí alguns objetos pessoais seus comigo, e depois, como penhora, aí depois, quando você voltar aqui, eu te devolvo seus objetos, você me dá o animal que você vai me pagar. Aí, nisso, Judá tira lá o seu selo, que é um anel que tem o selo, né? Na época as pessoas tinham esse costume de ter um anel com a marca da família, né? Um cordão e o cajado dele, deixou com ela. E aí lá eles tiveram relações. E nessa relação ela finalmente, né, engravidou. E aí ele foi embora, no outro dia ele voltou lá para procurar ela, para trocar os objetos pessoais pelo animal que tinha prometido, perguntou: cadê a prostituta que estava por aqui? Aí a pessoa falou assim: não, hoje não tem prostituta aqui não. E vai falar: então deixa para lá, eu fiz a minha parte, né? O todo correto Judá falou assim: eu fiz a minha parte, agora eu vou embora. E assim ficou a história. Só que com o passar dos meses, Tamar começou a demonstrar a gravidez dela. E as pessoas foram lá no Judá e falaram: sua nora tá grávida lá, ó, como é que faz essa situação? Aí Judá ficou todo enfurecido, né? Todo bravo. Mas como é que ela pode fazer isso? É uma adúltera, né? Vamos apedrejar essa mulher. Essa mulher não merece ficar viva, né? E chamou lá os anciãos da cidade e foi lá na casa dela e fez o maior escândalo. Como você faz isso? Você engravidou, né?
Tá, veja bem, né? Um homem que se deita com prostitutas na calada da noite, aí quis dar um de puritano, defensor da boa moral e dos costumes, né? Apedrejador de adúlteras, e porque queria matar Tamar de toda maneira. Aí Tamar vira para ele e fala assim, ó, o homem que se deitou comigo, que fez o filho em mim, é o dono desses objetos aqui, ó. Entregou o anel dele, que tinha o selo dele, o cordão e o cajado. Aí a cara de Judá caiu lá no chão, né? Aí ele ficou sem graça demais, né? O pretenso apedrejador de adúlteras, né? O puritano, né? Defensor dos bons morais, da boa moral e dos costumes, ficou sem graça e falou assim, essa mulher é muito mais justa que eu. Viu? Veja bem, eu não cumpri minha promessa, esqueci de levar meu filho mais novo, sei lá, para prover a descendência para ela, e ela, através desse ardil, conseguiu a descendência, né? A culpa foi minha, né? Então veja bem, que história mais mirabolante, né? Um homem que se diz justo, íntegro, né? Faz uma presepada dessa, entendeu? E ainda quer apedrejar a Tamar. Como que você definiria uma pessoa assim? Como que você resumiria essa história? Como que adjetivo você daria para esse patriarca Judá? Será que isso demonstra uma atitude de caráter? De honradez? Uma nobreza de atitude? Ou será que vemos aí mais um caso de uma pessoa totalmente sem noção, né? Sem caráter, sem honra, desequilibrado? E, segundo a Bíblia, foi um homem que teve privilégios imensos diante de Deus. E os outros filhos dele morreram por sabe-se lá o quê, talvez por bem menos, né? Foram mortos. Até o coitado do Onã também teve um destino, né, nefasto. Então, esse é mais um relato de fundo mitológico, lendário, né? Esse é um relato que corria ali entre os judeus para dar origem à sua nação. Eles tinham que ter ali alguma história, e essa é mais uma das histórias que vem no desenrolar ali, né, das genealogias, né, do povo judeu. E mais uma história que a maioria dos que seguem a Bíblia, dos cristãos, né, dos religiosos, acreditam como sendo realmente algo real, um fato, né, e que vivem suas vidas baseado nesses padrões aí que você viu, né? Infelizmente é o que a gente vê hoje, as pessoas seguindo isso e depositando plena fé como sendo algo verídico, algo real. É uma pena, porque na sociedade moderna que vivemos, uma atitude como essa é uma atitude que qualquer um consideraria desprezível. Mas os religiosos, né, a maioria deles ainda se agarra a relatos como esses e fica insistindo que são relatos reais. Bem, esse era o tema que iríamos analisar hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.